Suzy Araújo, advogada, graduanda em psicologia, membro da Comissão de Bioética da Arquidiocese de Brasília, palestrante, formadora, conjuntamente com seu esposo Marco, sobre o efeito do uso exagerado das tecnologias digitais para as relações familiares. Ela foi coordenadora nacional do projeto Reconnect, que levou o tema do uso saudável da internet para vários municípios brasileiros. Suzy, bem-vinda, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Ronaldo. Como vai? Um Uma prazer te, alegria estar aqui com você e com seus um ouvintes. prazer te receber. E depois que eu falei tudo isso aqui, eu não falei uma coisa importante, que você é minha amiga querida, que foi minha professora, inclusive. O do Amiga Querida, para mim, é o melhor. Tudo isso aí, viu? Você também está dentro do meu coração. Ah, bem-vinda aqui mais uma vez ao nosso programa. E olha, o motivo é sobre essa lei brasileira que proíbe agora o uso de celulares nas escolas públicas, nas escolas privadas também. Mas eu quero começar primeiro por algo aqui que você nos trouxe, que eu achei precioso. Na época eu acompanhei e fiquei também muito impactado pela a excelência do trabalho. O projeto Reconnect, que você fez parte dele junto ao Ministério da Família, levando exatamente o conhecimento do uso saudável da internet para o Brasil inteiro. Fala um pouquinho para a gente do que foi o Reconnect. Ronaldo, foi uma experiência sensacional de como uma política pública pode impactar na vida de milhares de famílias. O Reconnect eram 4 oficinas em que os pais participavam com os filhos. E nessas oficinas, cada uma tratava de um tema relacionado ao uso da tecnologia, seja na saúde, seja na educação, mas principalmente nas relações familiares. Então, durante o projeto, as famílias conversavam, os pais e os filhos conversavam sobre como é que tem sido o uso da tecnologia lá em casa, o tempo, as regras. Então, era ensinado para essas famílias, era partilhado com elas a importância de se ter alguns limites no uso das tecnologias e também era comentado das vantagens, como se utilizar dessas tecnologias de forma a fortalecer os vínculos familiares, né, as relações familiares. E nós tivemos experiências maravilhosas, muitas aplicações no estado de São Paulo, Rio de Janeiro. Nós estivemos na Ilha do Marajó, levando o projeto para famílias muito carentes. A gente até imaginava que talvez não tivesse muita efetividade, imaginando que eles não teriam acesso ao celular, mas grande engano, viu, Ronaldo? Até as famílias mais carentes, às vezes faltava o arroz ou algum saneamento básico, mas tinham 1 ou 2 aparelhos de celular em casa. E uma das experiências também muito bacana foi levar o projeto Reconnect para aldeias indígenas, aonde também a gente pensou, será que os indígenas vão ter celular? Será que vai ser efetivo? E muitas vezes o celular deles era até melhor do que o de quem estava aplicando o projeto, Ronaldo. Então, foi uma experiência maravilhosa, que não morreu totalmente, né? Com a mudança de governo. Alguns lugares ainda estão aplicando o projeto Reconnect, inclusive em escolas. Tivemos essa experiência e deu muito certo. Quando o projeto encerravam, as 4 oficinas, eu tive a oportunidade de, junto com algumas pessoas do Ministério, visitar e ver o testemunho das famílias, e era muito bonitinho ver os filhos falando, os pais falando que agora os filhos estavam usando o celular de maneira mais adequada e como aquilo pode aproximá-los. Foi uma experiência muito legal. Tá aí. É possível encontrar informações sobre como funciona esse projeto, não é? Sim, é possível. Ainda essa semana eu dei uma pesquisada e consegui ter acesso ao curso online do Projeto Reconnect. Então, as pessoas digitam na internet Reconnect, Projeto Reconnect do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos. Vai acabar encontrando ali um link para um curso. O curso era o de formação que antecedia essas oficinas. E nós temos no último módulo do curso como implementar as oficinas no município. E a gente também continua à disposição. Eu tenho viajado para alguns lugares levando ainda a proposta do projeto Reconnect. Alguns estados mudam o nome, adequam um pouquinho a realidade, mas agora com essa lei que saiu, pensa que foi assim um motivo de muita alegria para todos nós, porque eu acho que abre mais um espaço
o projeto Reconnect voltar para as escolas. Tá aí, bom. E vamos falar então sobre essa lei. Você também, como educadora, mas alguém que é dedicada hoje a esse trabalho de formação e educação para lidar com as redes sociais entre jovens, entre adolescentes. Qual é a sua apreciação, Suzy, quanto a esta nova lei que proíbe nas escolas o uso de celulares ali para as crianças e adolescentes? É uma lei que veio em ótima hora, mas assim, nós já estávamos esperando há um bom tempo, Ronaldo. Nós temos feito, e essa lei ela foi precedida de muitas audiências públicas, com especialistas de grande peso, tanto da área da saúde como da área da educação e também da segurança. Aconteceram audiências na Câmara, no Senado. Então, nós já estávamos esperando a sanção dessa lei há um bom tempo, especialmente depois da pandemia. A questão do uso imoderado do celular em sala de aula estava trazendo imensos prejuízos. Isso já vem acontecendo não só no Brasil, mas especialmente nos Estados Unidos. Praticamente o mundo todo tem conversado sobre os efeitos negativos do uso imoderado das tecnologias. E muitos países, nas escolas. E muitos países, inclusive, já aprovaram essa mesma lei que o Brasil aprovou agora, né? Exatamente, exatamente. Um dado interessante é que o Brasil, ele é o segundo país em relação de tempo gasto com as redes sociais, perdendo para a Finlândia. E a Finlândia, percebendo isso, ela criou uma lei parecida com a nossa muito antes. Ela estava em primeiro lugar. O Brasil em segundo lugar em tempo gasto em visitas nas redes sociais. E para você ter uma ideia, os nossos jovens brasileiros são os que mais usam em relação aos outros países, os que mais usam aparelhos eletrônicos, smartphones ou tablets, as tecnologias digitais, né? E, infelizmente, nós temos aqui também um dado mostrando que 1 a cada adolescente no Brasil já apresenta sinais de dependência desses equipamentos. Então, a lei veio, assim, já era muito esperada, é uma lei curtinha, mas que já é um primeiro passo, porque nós só vamos ter noção da efetividade dessa lei dentro de uns 2 anos, quando a gente vai começar a verificar os resultados positivos. Ô, Suzy, com certeza ela vai trazer. Agora eu imagino que nas escolas, professores e educadores em geral estão vibrando porque conseguirão ter um melhor controle da sala de aula, porque era algo que estava dificultando muito, né? Sim, é importante, Ronaldo, dizer que o celular e as tecnologias digitais não dá para demonizar, são um instrumento sensacional. E para a educação, imagina você poder falar de um museu e visitar esse museu do Louvre, poder falar da história, da pré-história e voltar com imagens, se utilizando de recursos de óculos 3D, né, realidade virtual, se utilizando do metaverso. Isso tudo são instrumentos maravilhosos para a educação. Agora, que o celular tem afetado a capacidade de atenção desses alunos, porque você fica com a atenção dividida. Nós já tínhamos aqui no Brasil alguns estados que já tinham percebido isso, mas elas deixavam muito a critério das escolas criarem a sua própria moderação em relação a esse uso. E nós temos estudos também que demonstram que, por exemplo, só proibir o uso do celular no horário de aula não funcionava. O ideal é como foi sancionada a lei, se proibir durante todo o período de aula, né? Inclusive nos intervalos, para que você possa promover a interação social. Esses são os estudos que mostram que dá certo. Então, os professores com certeza estão vibrando, porque vão ter condições, mas vão ter que ser criativos, viu, Ronaldo? Porque também, como a gente comenta com os pais, quando você tira o celular, você tem que oferecer algo em troca. Então, as escolas também vão ter que investir em algumas ações para tornar aquele ambiente escolar agradável e para promover a interação social entre os seus alunos. Tá, mas vamos lá, você disse aqui uma frase que eu peguei aqui tal qual, o celular tem afetado a capacidade de atenção. E a gente vê algumas, eu estou vendo aqui reportagens diversas, mundo afora, que diz o seguinte, por exemplo, a geração Z, que é essa geração agora, de jovens e adolescentes, está perdendo uma habilidade que a humanidade possui há
5.500 anos. Qual é essa habilidade? As pessoas estão perdendo a fluência na comunicação. Os jovens, nossas crianças, estão perdendo a fluência na comunicação. Outro dado aqui que afeta, ou melhor, outro título de reportagem que mostra uma outra afetação do celular. Faculdade oferece curso para ensinar jovens da geração Z a não temer chamadas telefônicas. Outra afetação também, a geração Z não está mais sabendo escrever, com dificuldade enorme na sua língua mãe. Todas essas coisas aqui eu quero trazer para ti, o celular como esse instrumento magnífico, porém com o uso, que vou usar um outro termo seu, imoderado também, ou exagerado. É como a gente comer exageradamente, é como a gente fazer qualquer coisa exageradamente que vai gerar consequências no nosso organismo, não é isso? Com certeza. A questão da fluência na comunicação, ela é visível, mas assim, gritante em diversos ambientes. Você às vezes sai, até há pouco tempo nós saímos com os nossos filhos para um ambiente muito gostoso, que era um boliche, Ronaldo. Um local que você brinca, pode interagir ali com a sua família. Nós vimos, me chamou muita atenção, tinha uns 6 a 7 jovens sentados e cada um no seu celular. Eles não olhavam um para o outro, não se comunicavam, mas a gente via que eles estavam conversando pelo celular, porque às vezes um mandava uma mensagem, outro cutucava no outro, eles davam uma risadinha e voltavam a conversar pelo celular. Está se perdendo essa capacidade de comunicação olho no olho. Eu acompanhei uma coleguinha nossa que foi muito engraçada, ela começou a se comunicar com um rapaz e iam começar a namorar. Só que ela não conversava, tudo que ela ia falar com ele, ela passava por a gente. Eu falava, gente, ele me perguntou isso, o que eu respondo? E aí tinha ali umas 4 pessoas em volta e a gente começou a participar daquela situação até como uma brincadeira. Não, diz isso. E tal. E chegou uma hora que o rapaz fez uma pergunta para ela e todas nós ficamos meio sem saber o que responder, né? Como que ela deveria responder. E ela falou assim, já sei, vou perguntar para o ChatGPT. E ela perguntou, e foi muito engraçado que o ChatGPT disse assim, se você quiser parecer uma menina vulgar, responda assim. Se você quiser parecer uma menina séria, responda assim. Se você quiser parecer uma menina descolada, e a gente riu porque as próprias respostas que o GPT apresentou, nenhuma de nós tínhamos imaginado, né? Mas veja só, os jovens estão se comunicando pelo celular e perdendo a capacidade de depois, quando se encontram, o que conversar, né? Falar sobre o quê? Porque está tão acostumado ali, às vezes, com a ajuda desses acessórios, né? Então, isso é muito triste, é um prejuízo muito grande para a nossa comunicação, né? E você falou também a respeito da escrita. A gente já tem aquele problema da redução, você por você. É uma verdadeira MDS, meu Deus, meu Deus. Estamos juntos, TMJ. É um festival de siglas que hoje já dá, me parece que alguém já até escreveu um manualzinho do tanto de siglas que tem para você utilizar ali nas redes sociais. Aí quando o jovem vai para uma prova de concurso que tem que fazer uma redação... Ou para um Enem. Ou para um Enem, agora a gente viu o resultado do Enem, apenas 12 jovens entre 4 milhões de jovens que fizeram o Enem tiraram nota máxima na redação. Isso é preocupante. Você pode ter certeza que as redações estavam cheias de VC, sabe? De abreviações que a gente se utiliza na internet. E cá entre nós, não duvido que algum jovem tenha até colocado emoji, viu? Quando termina uma frase. Hoje tem gente que só se comunica por emoji, você já viu isso? Uhum. Sim. Suzy, tem outra coisa. Eu te cortei o pensamento, se quiser pode seguir. Eu tenho outra pergunta. Tranquilo. Olha só, eu tenho essa aqui agora. Faculdade oferece curso para ensinar jovens da geração Z a não temer chamadas telefônicas. Eu quero abordar mais uma vez isso aqui, por quê? Porque realmente os jovens e o adolescente de hoje, você está ligando para ele, ele não atende o telefone, não é? Aí a notícia diz, a Faculdade de Nottingham, no Reino Unido, oferece um curso para pessoas que sofrem de telenofobia, o medo de fazer ou receber ligações telefônicas. Em entrevista à BBC News, a consultora de carreiras da instituição, Liz Baxter, revelou que a ansiedade ao telefone é algo corriqueiro, especialmente entre os jovens da geração Z. Ela diz, simplesmente eles não têm confiança. Olha só.
mas isso é um retrato muito da educação que, infelizmente, os nossos jovens hoje estão tendo. Eles não estão tendo muita, até em função mesmo dessa imersão no mundo da tecnologia, os jovens estão perdendo a capacidade de resolver os seus problemas, né, de tomar suas decisões, de ter iniciativas, né, por causa dessa dependência tecnológica que a gente está lutando contra elas. Se não está tendo condições de conversar olho no olho, quem dirá atender uma ligação? A questão do raciocínio lógico dos nossos jovens e do raciocínio crítico está sendo muito prejudicada, Ronaldo. E isso, inclusive, é uma coisa que a gente conversa muito com os jovens. Qual é o seu papel dentro desse grande mundo de maravilhas? Você quer controlar ou quer ser controlado, né? Porque os jovens pegam uma manchete e já saem replicando como se aquilo fosse verdade, não tem tempo mais de ler. Se recebe uma ligação, não consegue conversar, por isso que é melhor nem receber. E a questão também dessas ligações aqui no Brasil, a gente está usando mais o celular para um milhão de coisas, menos para a função dele mesmo, que é a de telefone. Essa é o que está sendo praticamente bem menos utilizada, porque muitas ligações com golpes, muitas ligações de oferecendo uma série de coisas, né, que faz com que as pessoas também vão criando esse medo de atender o telefone. Mas, especialmente no caso dos jovens, eu acredito que essa dificuldade na fluência da comunicação que a gente falou agora é um dos principais fatores. Esse curso eu não tinha visto, mas depois eu vou dar uma pesquisada mais aprofundada sobre pesquisas em relação a isso. Mas eu creio que passe por esse caminho. Você e seu marido, o Marco, vocês dão palestras em igrejas, em encontros para jovens, em escolas, em municípios diversos do Brasil para o sistema educacional quando são chamados. Mas especialmente o que é indispensável abordar hoje, e eu digo mais visando como ajudar essa geração. Certo. A gente, quando sai com essas palestras, primeiro a gente fala da maravilha das tecnologias, que a gente não pode correr disso, mas a gente fala da importância de se observar os sinais das dependências, isolamento, irritabilidade, notas baixas, né? A pessoa tinha uma vida social e de repente parou de sair para passear com os amigos, ou sai e fica muito ansioso para estar de volta, ou pessoas que ficam muito ansiosas porque estão longe do celular, ou não conseguem assistir um filme sem ficar observando se chegou mensagem, né? São sinais que mostram que é necessário parar um pouquinho para ver se você já não está desenvolvendo o início de dependência tecnológica. Então, nas palestras a gente costuma falar desses sinais e dar também dicas sobre como se prevenir. Uma das principais que a gente fala é ter consciência do problema, porque nós estamos lidando hoje, Ronaldo, com pais viciados que estão com filhos viciados. Então, como é que um pai pode dar o exemplo, seu exemplo, se ele também está viciado nas redes sociais, se ele também chega em casa, a primeira coisa que ele faz é ligar o celular, se não tem conversa, diálogo na família, porque cada um fica no seu mundo, cada um no seu equipamento, sabe? Então, a gente conversa sobre isso, fala da importância de ter regras. É importante, quando a gente fala para os pais, né, nós falamos para os pais que não se deve dar tecnologia nenhuma para os filhos abaixo de 2 anos. Isso é a Sociedade Brasileira de Pediatria e tantos outros institutos que estão falando. E quando a gente está conversando com os jovens, a gente adequa a linguagem falando assim para os jovens. Não deixa o seu irmãozinho abaixo de 2 anos usar celular, smartphone, e a gente vai explicando as consequências disso. E a gente fala da importância de saber o tempo que cada faixa etária pode ter de uso desses equipamentos, e a gente fala, enfim, da importância de se utilizar os equipamentos para se criar memórias afetivas positivas. Tem tantos recursos celular, aqui em casa a gente adora fazer videozinho com a família toda, mas para produzir um vídeo, o tempo que a gente leva para produzir, as brincadeiras, pensando,
vencendo a timidez, porque não, vai todo mundo, aí um é mais tímido, não quer, não, você vem. E a gente tem alguns vídeos muito engraçados, e o que fica não é nem o vídeo em si, mas toda aquela experiência que a gente teve para produzir aquela brincadeira. Então, nas palestras, a gente costuma falar muito sobre isso, sobre como usar a tecnologia de maneira saudável e também para que essa tecnologia fortaleça os laços familiares. A gente brinca com os casais ou com os pais falando assim, você só liga para falar, me passa um Pix, né? Que hora você vai chegar, pagou tal conta? Por que não usar a tecnologia para mandar uma mensagem fora da hora, falando, olha, lembrei de você agora, estou com saudade, hoje eu vou chegar mais cedo, né? Enfim, nossa, como você é especial para mim, já falei que te amo hoje. Usar as tecnologias para fortalecer os vínculos familiares, né? É isso que a gente costuma dizer nas nossas palestras. Tá aí. E muito mais, com certeza. Eu quero te agradecer pela presença aqui no programa. Muito obrigado mesmo. Vamos ter mais. Preciso que você e o Marcão estejam aqui em outras ocasiões e também no programa Além da Notícia da Só TV. queria, Ronaldo, dizer uma coisinha que a gente também fala muito nas palestras, e aí eu estou aproveitando a rádio aqui. Nós temos divulgado muito para que a pastoral familiar, para que as escolas criem o seu detox digital, que seria um dia, uma manhã ou uma tarde, em que sejam promovidas ações, brincadeiras sem o uso do celular. Uau. Eu fiz esse desafio na pastoral familiar, tenho feito, nós falamos em muitos congressos esse ano que passou, e a pastoral disse que assumiu, a pastoral familiar. Eu acho que esse ano nós vamos ter muitas iniciativas bacanas com esse nome do detox digital. Um dia, aí fica aqui o convite para os nossos ouvintes, levar para suas escolas, para os seus grupos, né? Que tal tirar um dia para a gente fazer brincadeira de roda, fazer karaokê, fazer, sabe, brincar de uma série de coisas, ensinar para os nossos filhos aquelas brincadeiras que a gente fazia, que não custava nada, mas que fazem tão bem, pique-pega, né? Pintar rosto, enfim. Fica aqui para os seus ouvintes também esse desafio e que, se você for fazer, alguém for fazer algum desafio desse, queira contar com a gente, né, Ronaldo? Para a gente ver essas iniciativas. Perfeito. Com essa lei, eu acho que as escolas terão que ser criativas e essa é uma dica que a gente deixa para as escolas de criar momentos assim de detox digital. Tá bom. E renova aqui o meu convite para você e o Marcão estarem no programa Além da Notícia comigo, hein? Tá bom? Em breve, em breve. Estaremos com todo prazer. Obrigado. Grande abraço. Obrigado, Suzy. Fica com Deus. Gente, nós conversamos aqui com a Suzy Araújo, advogada graduanda em psicologia, mas que faz tantas outras coisas a serviço da evangelização, da educação, como eu bem mencionei aqui, não é? E, bom, se precisarem, se quiserem o contato da Suzy, também para convidar em qualquer lugar do Brasil, ela e o esposo sempre estão por aí dando palestras sobre essa temática e tantas outras. A Suzy e o esposo são católicos, praticantes de caminhada de fé, além do trabalho profissional que fazem também. Então tá isso, é só pedir o contato que a gente passa, tá bom?